Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando esse nosso encontro. Hoje eu vou receber aqui o professor Gustavo Reis. Deixa eu já abrir aqui a minha conversa com ele. Professor Gustavo, tudo bem? Tudo certo? Estou ótimo, graças a Deus. Peço desculpas pelos meus minutinhos de atraso, mas foi por um bom motivo. Que isso, fique à vontade, não está atrasado. Está muito frio aqui em Porto Alegre. Eu ia perguntar, qual a temperatura aí nesse momento? Como é que está aí? Olha, eu posso até me certificar, mas eu acredito que esteja na casa dos 12 graus, por aí. Era a expectativa hoje para máxima durante o dia, né? Porque está fazendo muito frio à noite, mas muito frio mesmo. Assim, olha, tá complicado. E o estúdio aqui é semelhante a um iglu, é um cubo de gelo. É um negócio muito impressionante. Igualzinho o meu aqui também. Aqui eu tenho... eu estou num lugar menos frio que o seu, né? Mas também não deixa de ser frio. Eu estou também no sul, mas estou no Paraná. Aqui a gente está com 22 graus nesse momento, mas de manhã estava na casa aí de 13, 12 pela manhã. Então, 13 a temperatura... agora, acabei de confirmar. Né? A temperatura que você está aí, eu estava de manhã apenas, né? Bom, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar aqui. Nós somos speaker em experiência, eu sou o mais novo ali na experiência. Eu estava olhando o professor Gustavo Reis, ele está na experiência desde 2014, né? Speaker exclusivo, eu também sou speaker exclusivo. Eu intitulei a semana do speaker em experiência, né? Hoje estou contigo. Onda de abrir, tá abrindo, E na quarta-feira o Foman vai estar comigo às 9 e pouquinho da noite. A gente marcou 9h03 aí para chamar a atenção também do horário, né? E eu quero começar dizendo que eu tenho uma... Quem está nos acompanhando entende. Eu tenho uma inveja santa, eu não sei se a gente pode dizer isso, das lives do professor Gustavo, eu vou explicar por quê. A tecnologia que ele imprime nas lives dele, você não consegue acompanhar. Não tente, porque, meu Deus do céu. Eu logo que comecei na experiência, num evento que a gente fez, a Live XP, o professor Gustavo entrou ao vivo, com fundo, com telas. Conversamos no palco, né? Aquilo foi demais. Isso, foi muito bom. Cara, então é sensacional. Professor e empreendedor educacional, Gustavo Reis é um professor por vocação e por ofício, estou lendo aqui, se dedica a mostrar que todo mundo pode aprender mais e ensinar melhor. Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Design Estratégico pela Unicinos, pertence ao time de speakers exclusivos da experiência desde 2014, já teve experiências em grandes companhias aí, levando conteúdo, né? Facebook, IP, Grendene, Volvo, Brasil Foods, Cafisa, Grupo RBS, e aí vai, né? Autoproclamado curioso serial, achei legal. E é uma variedade de temas que ele apresenta nas palestras, mas hoje a gente concentrou aqui na gestão do tempo. Eu quero começar... a gente tem já algumas perguntas que vieram pelo meu Stories, depois a gente vai lançar as perguntas também, e quem tiver pode mandar aqui pela interrogação, que eu acho que é mais fácil a gente controlar, e você vê também as perguntas, né? Uma coisa que eu quero começar, se não me falha a memória, a frase do Milor Fernandes: quem mata o tempo não é assassino, é um suicida. Mata a si e aos outros. Faz sentido a gente começar por aí? Quem mata o tempo não é assassino, é suicida e mata a si e aos outros? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Quero deixar passar antes da gente começar a conversar. Estou realmente honrado de estar abrindo essa semana. Já conversei com o Jackson, inclusive, recentemente em uma das minhas lives. Foi uma das lives mais bacanas dos últimos tempos, né? Todas as lives são muito bacanas, a gente sempre aprende com as histórias alheias, né? Mas uma história de vida como a do Jackson, realmente a gente tem que... Né? O título da live foi até como desafiar as probabilidades nos últimos 3 anos. Porque a vida do Jackson é uma vida de desafio às chances, né, Marcelo? E eu tenho esse histórico de atuação como professor de matemática, então tudo isso que envolve chances, probabilidades, são coisas que me atraem naturalmente, que fazem despertar ainda mais essa curiosidade serial. Aí foi a expressão que eu encontrei, de certa forma, para classificar essa minha inquietude com um nome mais publicável, né? Basicamente, essa foi a missão. Mas fico muito feliz de estar aqui conversando e espero poder trazer valor aí para os teus seguidores nessa oportunidade. Com relação ao Milor, bom,
Saudades do Milor, né? Que estaria dizendo Milor Fernandes disso tudo que nós estamos vivendo hoje, né, Marcelo? Vamos combinar, não ia faltar pauta para o velho Milor, né, com aquela fina ironia, aquela habilidade sobrenatural de dizer sem dizer, encantar todo mundo, né? E eu acho que, de fato, mais do que nunca ele tem razão. O que talvez ele não teria antecipado, né, no seu tempo, era que nós teríamos tantos instrumentos de promoção desse suicídio. Porque em nenhum outro momento da história da humanidade a atenção das pessoas esteve tão fragmentada, né? Nós tivemos tantas interrupções que muitas vezes, de maneira inadvertida, nós autorizamos. Isso é o mais incrível. Não são interrupções que acontecem à nossa revelia. Toda interrupção que acontece no nosso fluxo diário, na nossa rotina, ela acontece porque em algum momento histórico nós autorizamos essa interrupção a acontecer. É uma coisa realmente absurda, porque se desperdiça de dinheiro, de fato, de receita, a partir da perda de produtividade que é resultante, consequência direta, né, função do desperdício de tempo. E que muitas vezes a pessoa acaba passando por esses momentos ou acaba desperdiçando o seu tempo, como eu falei, de maneira inadvertida, de maneira até inocente, acreditando que só esse tempinho aqui que eu vou investir para ver esse vídeo, para ver essa mensagem que chegou no grupo do WhatsApp, para me distrair momentaneamente e perder o foco ao longo do meu dia, não vai fazer diferença. E é justamente a partir da soma desses pequenos tempos, Marçal, que eu testemunho diariamente esse suicídio acontecendo. E faço aqui um meia-culpa também. Eu tenho aqui no meu quadrinho branco de avisos, aqui na lateral, uma única palavra. Vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha a única palavra que eu tenho aqui. Ó. Show. Foco. É a única coisa que eu quero ter durante o meu dia. Eu quero tentar me lembrar disso. Quando eu estou distraído, quando eu vejo que eu estou começando a divagar demais, quando eu vejo que eu estou começando a escapar, eu olho para cima, porque está na diagonal do meu computador aqui, do meu monitor. Eu olho para cima e lembro, e tento investir energia nesse processo. Mantenho o foco, porque a alternativa é, de fato, nas palavras do Milor, é uma forma de suicídio. Bom, quando a gente fala de gestão do tempo, e aí na sua introdução você disse que nós é que permitimos todas essas interrupções, né? Uhum. O que está acontecendo com a gente? A gente não quer chatear ninguém, mas está se chateando, não quer dizer não para alguém, e aí está dizendo sim para todo mundo e não para você. Por que a gente está tão preocupado hoje em atender mais o outro do que a gente? Não estou dizendo que a gente não tem que atender, mas o tal do foco, às vezes a gente se perde por ser demasiadamente o outro e muito menos a gente. Eu acho, Marcel, já sugerindo uma pauta futura, tá? Eu acho que isso é assunto para outra live sobre comunicação assertiva. E aí nós podemos até inverter os quadradinhos. E eu vou querer saber a tua opinião sobre isso, que eu sei que é, né, muito mais versado sobre esse assunto do que eu. Mas falta, de fato, para as pessoas essa assertividade necessária para dizer não de maneira firme, mas sem contundência, sem magoar a outra pessoa, tendo a consciência de que dizer não é mais importante do que eventuais respostas emocionais negativas que você pode despertar nas outras pessoas. Como está todo mundo vivendo nesse nível de alarme, né, e com medo, muitas vezes, daquilo que testemunham na internet, em que os julgamentos são muito sumários, a gente sabe, né? E as pessoas têm pouco tempo para se retratar caso elas se expressem de uma maneira evidentemente inadequada, e aí fazendo linha pontilhada até com gestão de crise na comunicação, que é um assunto super recorrente, super importante hoje em dia. A impressão que eu tenho é que elas parecem transportar esse nível de alarme para os seus relacionamentos com colaboradores da mesma empresa, com fornecedores, com funcionários, com estagiários, enfim, com as pessoas com quem elas se relacionam. E aí esquecem de que a palavra mais importante que você tem que saber usar quando faz uma gestão do tempo adequada e compatível com a manutenção da sua produtividade é justamente não. Se você não souber dizer não, aí sim, aí a missão se torna inalcançável. Porque você já tem dificuldade de dizer não para as interrupções que insistem em se oferecer.
Se você tiver dificuldade em dizer não para as interrupções e também para as pessoas, qual é o tempo que vai sobrar para você, né, Marcelo? Com certeza. Bom, eu vou concentrar a nossa live, a nossa audiência está entrando aqui. Eu quero agradecer o Edu, o Moisés, o Renato, a Érica, o projeto Dialogar, algumas pessoas se colocam da empresa, a gente vai dizer assim, né? O Misael, a Lilian, o Maicon, enfim. Eu vou concentrar as perguntas que estão chegando aqui no Interrogação para mim. Vou pedir a gentileza da gente receber, e eu quero que você fique até o final da live, por isso também quero que você segure um pouquinho aí, para que o professor Gustavo responda a partir da segunda meia hora da nossa live. Porque nessa primeira meia hora eu quero explorar um pouquinho também, entender um pouco mais do pensamento do professor Gustavo em relação à gestão do tempo. E é claro que depois eu quero ouvir aí a nossa audiência e ver as perguntas que surgirem, né? O maior câncer hoje da gestão do tempo. A gente falou um pouquinho da falta do não, né? Eu digo sim para o outro, nessa hora estou dizendo não para mim, né? Então, ok, isso é um problema. Agora, a famosa infoxicação, né? A quantidade de informações que nós temos hoje. Não posso deixar de assistir isso, não posso deixar de ver esse vídeo, não posso deixar de responder essa mensagem, esse WhatsApp. Essa infoxicação hoje seria também uma grande dificuldade para a gestão do tempo? E se o que fazer? Você dosa isso? Você limita, Gustavo? Você tem um horário para responder? Como é que você trabalha isso? Porque talvez esse seja um pepino para todo mundo hoje, né? Olha, não é nada fácil, Marçal, e isso tem relação direta com o famoso acrônimo FOMO, lá do inglês, né? Fear of Missing Out, ou seja, o meu medo de perder alguma coisa, o meu medo de estar perdendo algo que eu deveria estar testemunhando em tempo real. A pandemia talvez tenha deixado isso mais claro do que nunca, né? A julgar pela quantidade de lives, de transmissões síncronas, né? Que acontecem a qualquer momento, simultaneamente. E, consequentemente, você vai ter que escolher, porque a sua atenção sempre vai ter um único foco, quer você queira, quer não. Eu sempre acabo traçando um paralelo, quando eu penso nisso, Marçal, com o mundo da física, né? Quando a gente estuda física lá no ensino médio, na parte de eletricidade, a gente estuda os circuitos. Você vai lembrar, né? Os circuitinhos, aqueles com os resistores, aquele zigue-zaguezinho e tudo mais. E um dos primeiros conceitos que a gente estuda quando começa a estudar circuitos é o conceito de associação em série e associação em paralelo, né? Associação em série, quando você tem, por exemplo, as luzinhas da sua árvore de Natal, né? Em que se uma queimar, todas elas queimam e você vai ter a corrente elétrica passando por cada um dos circuitos sequencialmente. Da mesma forma, se você tem uma associação em paralelo, né? Então essa corrente elétrica vai se subdividir e aí se uma lâmpada queimar, as outras vão continuar funcionando normalmente, como acontece na nossa casa, felizmente, né? Se queimar uma lâmpada na nossa casa e todas as luzes se apagarem, nós vamos ter um problema sério, até para descobrir qual lâmpada queimou, né? Ainda bem que não é assim. E eu sempre faço essa associação, até do mundo da computação, da minha graduação original, com o mundo do processamento. Na computação a gente usa muito esse conceito do processamento em série versus o processamento paralelo. E certos computadores têm essa capacidade de realizar processamento paralelo. O que não contam para nós é que para que essa capacidade se materialize, nós precisamos do equivalente a vários processadores também em paralelo, porque cada processador só é capaz de processar uma instrução de cada vez. E assim funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é serial, ele não é paralelo, mas houve algum momento de ruptura, eu não sei precisar exatamente quando, houve algum momento de ruptura na nossa história recente que fez com que as pessoas passassem a acreditar que elas eram multitarefa, que elas eram capazes de analisar e de processar várias tarefas ao mesmo tempo, assim como a gente abre várias abas no navegador, o que é talvez a melhor figura, né, que materializa para mim hoje em dia essa ilusão que as pessoas alimentam de que elas vão ser capazes de processar várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu reconecto com a tua colocação. Eu acho que o nosso trabalho como pessoas que ajudam outras pessoas nesse aspecto de desenvolvimento humano relacionado à produtividade e, por consequência, à gestão do tempo, começa por convencer as pessoas de que o nosso processamento é serial.
de que o nosso processamento não é paralelo. E mesmo que você abra 4 janelas no seu monitor para tentar acompanhar 4 lives ao mesmo tempo, você só vai conseguir prestar atenção em uma de cada vez. E, consequentemente, é melhor você escolher uma e focar a sua atenção do que você ficar tentando passar de uma para outra, alternar rapidamente, como quem tenta prestar atenção em 2 ou 3 conversas ao mesmo tempo. Os exemplos são muitos no nosso dia a dia, né? no mundo real, que a gente pode transportar para isso. Mas o nível de angústia e de ansiedade que esse tipo de situação promove no mundo digital, hoje em dia, eu garanto, pelo menos nos últimos 30 anos, vai fazer 30 anos que eu entrei na faculdade de computação. Eu não vi absolutamente nada parecido, Marcelo, desde o advento da computação pessoal. É uma coisa realmente impressionante, o tamanho do problema psicológico que a gente tem para resolver hoje em dia. Bom, então para eu sempre, de maneira muito prática, né? Se eu estou dando treinamento, eu sempre gosto de ir amarrando as ideias para elas não irem ficando soltas. A gente já falou que o dizer não é uma boa saída, né? Para você voltar ao teu foco. E agora desculpa te interromper, eu tenho até um slide para te mostrar aqui, que eu separei, que eu acho que é legal em relação a essa ideia do dizer não. A menos que você me diga assim, não, vamos explorar a palavra não mais tarde. Aí eu seguro o slide. Não, pode mostrar que a gente avança, porque eu quero dessa associação em série e em paralelo. Tá. Sim. Esse slide aqui é muito legal. Tá? Esse slide deixa eu bloquear os comentários aqui, então, que vai ficar legal para ver. Peraí. Aí. Tá legal. Bem rapidinho, depois a gente já retoma, tá? Isso. Então, esse slide aqui é o slide do funil do não. Tá bom? Então, as demandas chegam lá em cima na boca bem grande do funil, Marcelo. A primeira resposta que eu tenho sempre pronta é não, jamais. Isso não vai acontecer, isso não é para mim, tá bom? Segundo nível é o nível do talvez. Mas o talvez vai exigir que você avalie mais tarde para saber se aquilo é um sim ou um não. Tá? Então, ele, de certa forma, fica em banho-maria, aquela demanda, até você poder ter uma resposta binária, né? O sim ou o não. Tá? E aí eu tenho uma escala de sim. E observe, isso é muito legal. Porque você pode dizer sim, mas não agora. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas que têm precedência em relação a isso. Você pode dizer sim, mas não alguém. O que significa isso? Existem muitos recursos de automação hoje em dia, que você pode colocar em prática para o seu marketing, para a sua produtividade de modo geral, e que não exigem a sua intervenção. Tá? No mundo do marketing digital, isso é muito comum. Né? Você não vai responder um por um dos e-mails que mandarem para você a partir do seu site. Você vai ter uma rotina de automação que vai, né, se encarregar de fazer esse primeiro contato no momento que a pessoa lhe der permissão para entrar em contato com ela. E aí você vai ter um penúltimo nível, que é o sim, mas não eu, que lembra a gente da importância da gente delegar, a gente não assumir todas as broncas. Porque se a gente assumir, a gente cedo ou tarde vai estourar. E, finalmente, lá embaixo, bem na ponta do funil, Marcelo, a gente tem o sim, eu. Mas observa que tem 5 níveis anteriores para a gente dizer sim, eu vou fazer isso, e isso vai entrar na minha rotina o mais rápido possível, ou vai entrar na minha agenda o mais rápido possível. Tá? Eu acho que as pessoas estão invertendo esse funil. As pessoas estão partindo do sim. I'm a yes man, como eles dizem em inglês. Né? Eu sou um homem sim. Aqui a demanda chega e eu aceito. E depois que elas vão se dar conta, tá, talvez tivesse sido melhor se alguém mais tivesse feito isso no meu lugar. Ou se nós tivéssemos dado um jeito de automatizar e de repente a vida da pessoa virou um inferno porque o funil está invertido. Bom, eu gostei demais do funil, fiz um print, depois eu vou colocar no Stories esse print, para quem de repente não conseguiu fazer o print, fiz o print aqui naquele momento. Eu mando. Gostei muito. Depois. Tá, pode mandar que eu quero postar nos Stories. E o que eu achei legal é que o binário vem depois de um não jamais, né? Mas aí eu abro 5 possibilidades de sim. 5, né? Sim. Que pode, de repente, voltar para a boca do funil e dizer não jamais, né? Mas eu preciso, essa é uma decisão minha, a gente chama de locus de controle interno, né? Que é aquilo que eu quero fazer ou eu não quero fazer, que tem a ver com o meu resultado. Voltando à associação em série e associação em paralelo, aproveitando a sua experiência nessa fala, né? Então, se eu quero fazer uma boa gestão do meu tempo e eu decido por alguma coisa pela manhã, eu preciso fazer aquilo que está em série ou aquilo que está em paralelo. Em série, obviamente, é o melhor caminho. Então, se eu vou responder e-mail em série, respondo todo mundo
e assim sucessivamente para todas as outras minhas tarefas, para funcionar bem o meu cérebro na gestão do tempo, é isso? Na verdade, assim, o paralelo não existe, Marcelo. O paralelo é uma ilusão, porque você vai alternar entre as tarefas, mas a cada momento você vai estar processando cada uma delas de uma só vez. Então, se você sai do seu e-mail, vai para o WhatsApp para responder uma demanda que chegou instantânea e que talvez não fosse urgente nem importante, mas como piscou, você prestou atenção, pegou o celular, começou a responder e interrompeu o e-mail que você estava redigindo com cuidado, que podia ser importante. Na alternância, você vai perder tempo e investir energia. Isso é certo. Tanto quando você muda de uma tarefa para outra. E é justamente isso que a gente tenta minimizar. Minimizar essa alternância. Tá? Computadores são ótimos para fazer isso, né? Para fazer o que a gente chama de multiplexação do tempo. Tem até um nome bonito para isso na informática, né? Que são os algoritmos multiplexados. O que significa isso? Significa que você tem 4 tarefas para resolver, por exemplo. Está lá o Photoshop aplicando um efeito numa imagem, está lá o Premiere renderizando um vídeo e você está respondendo e-mail ao mesmo tempo. E aí o seu processador, se ele só tiver um núcleo, que é o nosso caso, o nosso cérebro só tem um núcleo, ele vai precisar dividir o tempo para tentar empurrar aquelas tarefas todas para frente, dando a você a ilusão de que aquele processamento é paralelo. Mas ele não é paralelo na real, é assim, anda um pouquinho o Photoshop, anda um pouquinho o Premiere, anda um pouquinho o e-mail. Anda um pouquinho o Photoshop, anda um pouquinho o Premiere, anda um pouquinho o e-mail. E isso acontecendo muito rápido. Só que o nosso cérebro não é feito para isso. O que acaba acontecendo numa situação como essa, que eu usei para ilustrar, você está redigindo um e-mail e de repente o WhatsApp chama a atenção. É que quando você voltar para o e-mail, é inevitável, você vai ter que pensar onde eu parei mesmo. Por onde andava a minha linha de raciocínio quando eu estava escrevendo esse parágrafo que ficou pela metade. E nesse momento você está, de novo fazendo a analogia com a computação, você está desperdiçando ciclos de processamento, que vão exigir que você invista tempo e vão exigir que você invista energia, se sentindo mais cansado ao final do dia. Se as pessoas soubessem disso, Marçal, eu garanto, elas deliberadamente, no mínimo, elas fariam um experimento. Hoje eu vou trabalhar de maneira totalmente reativa. O que me chamar a atenção é onde eu vou jogar o meu foco, né? Em outra instância, as pessoas desabilitassem todas as notificações e se focassem em apenas uma tarefa de cada vez, do início ao fim. Eu garanto que elas não só seriam muito mais produtivas, como elas também se sentiriam muito menos cansadas e ansiosas no final do dia. Porque a ansiedade normalmente é resultado das tarefas em que a gente tocou, mas não terminou. E na situação atual, as pessoas elas dão início, elas tocam em muitas tarefas durante o dia, terminando 2 ou 3, talvez, olhando para o conjunto da obra e dizendo, deixei 7 tarefas hoje que eu comecei e não terminei. Teve 3 que eu mal comecei, 4 que eu deixei pela metade. Ai, meu Deus, eu sou péssimo. Eu não... E aí, já viu onde vai parar a saúde mental da pessoa. É um negócio realmente horroroso. Então, não sei se eu respondi, de fato, a tua pergunta. Sim. Não, né? Eu acho que está claro, ficou muito objetivo de entender o seguinte, né? Se o meu cérebro não trabalha em paralelo, ele trabalha em série, né? Uhum. Por que não, então, eu diria que montar blocos de atividades relacionadas àquilo que eu estou fazendo, ou eu vou até usar aqui um livro que eu gosto muito, ele foi o primeiro do Wall Street Journal, A Única Coisa, e A Única Coisa traz um pouco disso, né? De que todos nós deveríamos ter uma única coisa para tocar na vida, uma única coisa para o espiritual, uma única coisa para os relacionamentos, uma única coisa para crescer os negócios, uma única coisa para as finanças. Então já é um pouco disso, assim, ó, qual é a sua única coisa, né, na série que você precisa fazer e não paralelos para resolver o que precisa ser resolvido. O detalhe é que nós seres humanos, parece que nós invertemos, né? Ao invés de a gente usar a palavra prioridade, nós estabelecemos um S e colocamos a palavra prioridades. E quando eu coloco esse S, é como se eu saísse da série e fosse para o paralelo. E tudo passa a ser meio que prioridades, né? Agora, você entende que gestão do tempo tem a ver com
a minha emoção, a minha forma de criação, o meu jeito de levar a minha vida desde a infância, ou tem a ver com ferramenta? Porque se eu tiver a ferramenta, eu melhoro? E se eu tiver a ferramenta e não souber emocionalmente lidar com algumas coisas? Mas e se eu tenho a boa emoção e tenho a ferramenta? O que pesa mais nessa hora na gestão do tempo? Vamos lá. Gosto muito de falar sobre esse tema. Muito boa pergunta, Marçal. Eu, pessoalmente, acredito que a abundância de ferramentas é um componente a mais, hoje em dia, para a ansiedade, para a angústia que as pessoas sentem por não terem o controle do seu próprio tempo e do seu elenco de prioridades. Porque as ferramentas surgem a cada dia, né? E nós temos mais e mais ferramentas. E apareceu um novo aplicativo de calendário. Agora apareceu um aplicativo revolucionário de gestão dos projetos. E esse aqui usa o Kanban, e esse aqui usa mapa de empatia, e esse aqui, sabe? E as coisas, elas vão meio que se sucedendo numa velocidade tal que a gente passa a sofrer de uma versão específica, né? Muito semelhante à síndrome do Netflix, que é quando a pessoa passa mais tempo escolhendo o filme do que, de fato, assistindo, né? Ou escolhendo a série que vai assistir. Muita gente está sofrendo disso agora, especialmente no mundo da pandemia. Tá? Então, voltando, nesse mundo de ferramentas, acaba sendo melhor a gente, de novo, escolher uma, the one choice, né? The one thing, na verdade, a única coisa, né? Conforme o best-seller, do que a gente ficar navegando de uma para outra, explorando funcionalidades e pensando que, eventualmente, a gente vai encontrar a fórmula mágica para ter uma vida disciplinada, regrada e para voltar a estar no controle. Eu acredito na outra alternativa, justamente nessa hipótese que você colocou, que todos nós temos uma tendência a nos posicionarmos em uma escala que, inclusive, o Dave Cramshaw, que eu te mandei a referência antes da gente começar a conversar, é uma escala unidimensional que ele chama de escala foco-caos. Eu gosto muito dessa escala porque ela permite normalmente que a pessoa se posicione em relação a como ela faz a gestão da sua própria produtividade, a gestão do próprio tempo. Existem as pessoas que são focadas, são as pessoas que têm um nível de controle muito acima da média. Existem as pessoas que são caóticas, que são pessoas que, meu Deus, é a loucura, a vida né? Tipo, tem 50 mil post-its pendurados em várias dependências do seu escritório, da sua casa, e ninguém se entende. E existem as pessoas que são nômades, que são as pessoas que estão mais ou menos no meio dessa escala, e que normalmente começaram focadas e ao longo do tempo foram perdendo esse foco, foram sendo engolidas pelas tarefas e pelas demandas do dia a dia. A gente observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, os focados, eles têm uma tendência maior à frustração, por mais irônico que isso pareça. Porque quando as coisas fogem ao controle dos focados, eles sentem muito mais do que os caóticos, que já têm a vida fora de controle, logo, é só mais um dia, né? Mais do mesmo. Os caóticos, inclusive, costumam acreditar que a sua criatividade é respaldada pelo fato de que são caóticos. Eu sou assim mesmo, é assim que eu me estimulo, a minha criatividade só floresce no meio desse caos, no meio dessa bagunça, e, infelizmente, acabam não se beneficiando de uma vida, né, um pouco mais regrada e que faria com que eles produzissem mais e melhor ao longo de cada dia. E os nômades, a maioria de nós, eu pessoalmente me reconheço muito como um nômade, né? Por isso que eu tenho foco aqui no quadrinho, justamente para me lembrar, né? Para me puxar de volta para o foco. Os nômades são os que acabam, de certa forma, flutuando entre esses dois extremos de uma maneira bem movediça, bem fluida, ao longo de uma vida inteira. E tudo isso é uma construção de vida, Marçal, como foi bem colocado por você. É uma construção de vida que faz com que as nossas respostas emocionais, elas de certa forma se manifestem vinculadas à nossa posição ao longo desse eixo, ao longo dessa escala, né, dos focados de um lado e dos caóticos no outro. Bom, falamos do não, falamos das associações em série, que são as melhores estratégias de saber o dizer não, o seu não educado, o seu não afunilado, né? A gente vai depois disponibilizar o funil que o professor mostrou aqui. Falamos agora dos modelos mentais, do foco, do caos e do nômade, né?
Mas uma coisa que eu queria... eu tenho uma maneira, a sua é o foco, né? Já que eu também tenho um pouco disso, porque a gente tem vários pensamentos ao mesmo tempo, e às vezes eu preciso parar e falar assim, essa é a minha pergunta, e eu uso muito com os meus clientes, né? O que eu estou fazendo agora? Eu sempre faço essa pergunta para mim. Me aproxima ou me afasta da minha meta? Essa é uma pergunta que eu faço o tempo todo em relação a tempo. E aí eu tenho duas grandes metas apenas. Uma meta de faturamento, né, em cima dos meus negócios, e uma meta de cuidado com a minha saúde, porque o meu corpo é que vai fazer a possibilidade de entrega, né? Uhum. Então eu sempre penso assim, o que eu estou fazendo favorece a minha saúde e o meu resultado financeiro? Se eu respondo talvez ou não, eu paro na hora. Só que por muito tempo na minha vida, tinham coisas que eram muito prazerosas, mas elas não me davam resultado. Então, da mesma maneira que você estabelece o foco aí, eu estabeleço essa pergunta. Existem outras alternativas, seja eu do foco, seja eu do caos, seja eu do nômade, para eu começar a trilhar um caminho de gestão também? O seu, você falou, o meu eu falei? Alguma coisa que pudesse... Eu gosto muito da perspectiva, Marcelo, da tentativa deliberada de reduzir os pontos de acumulação. Tá? O que se caracteriza como ponto de acumulação? Qualquer artefato, tangível ou intangível, que você usa para guardar coisas relacionadas às suas tarefas, aos seus compromissos, à sua agenda, né? Existem muitas pessoas que têm um número de pontos de acumulação incompatível com qualquer medida razoável de gestão do tempo. Tá? E quando eu digo isso, você que está nos assistindo agora, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio, pode começar a pensar em quantos são os lugares e quantos são os aplicativos e quantos são os dispositivos em que você acumula coisas relacionadas ao seu dia a dia, e ao seu dia a dia tanto em nível pessoal quanto em nível profissional. Você pode ter uma carteira em que você guarda lá os comprovantes de transações do cartão de crédito, né, Marcelo? Pode ter uma bolsa, pode ter, sei lá, o porta-luvas do carro, né, para falar de coisas tangíveis, né? Pode ter uma gaveta, ou duas ou três, em que você guarda coisas. Pode ter uma parede, ou duas ou três, em que você coloca os post-its. Pode ter a geladeira com os magnetos, né? E aí pode ter também a agenda do seu celular e do seu computador e o seu e-mail. Tem muita gente que guarda compromisso no e-mail, o que é um negócio surpreendente, para dizer o mínimo, né? Porque a ferramenta sequer foi feita para isso, mas as pessoas fazem dela esse uso. Tem gente que guarda os compromissos no Excel, uma planilha, né? E que é super disciplinado. Se for só a planilha, ótimo, né? Se a pessoa usar isso com rigor, com disciplina. Mas é muito importante que a gente reduza o número de pontos de acumulação, Marcelo. Eu sou adepto da ideia de que você deve ter a meta ambiciosa de ter apenas 5 pontos de acumulação, tá? E esses 5 autorizam uma flutuação, claro. 6, 7, eventualmente. Se for muito disciplinado, muito disciplinada, 4. Mas as pesquisas relacionadas a esse tema mostram que os caóticos costumam ter, sabe quantos pontos de acumulação em média, Marcelo? Dá um chute. Eu acho que passa de 10. Mais de certamente. 100, Marcelo. Mais de 100 pontos de acumulação. Mais de 100 pontos de acumulação. 10 não é nem nômade. Nômade costuma ter na faixa de 30 pontos de acumulação. A gente não enxerga porque a gente não vai atrás deles. Mas se você for e o focado? Atrás, você vai ver. O focado costuma ter em torno de 10. Em torno de 10, então que já 10, é bem 30, 100. Isso, que já é bem próximo daquela meta. Ó, tem até os índices aqui, entre 10 e 15 para focados, naturalmente focados, né? Entre 30 e 40 para nômades e caóticos mais de 100. 30 e 40, e caóticos mais 30 e 40, Tá, peraí que eu estou invertido aqui. Caóticos, então, eles estão mais de 100, né? É que na ordem, né? Da esquerda para a direita, a gente tem focados, nômades e caóticos. Eu coloquei o nômade por último. Não sei se porque eu gostei, né? Não se foi meio direção, né? Gostei dessa ideia do nômade. Não, mas é que eu falei nômade por último. Eu fui um mau professor, eu falei nômade por último, eu tinha que ter falado nômade no meio. Então, focados, nômades e caóticos. Focados de 10 a 15, nômades de 30 a 40
e caóticos mais de 100. Tá? E aí, só a título de... Depois eu posso te mandar essa lista aqui também, porque é legal. A título de sugestão para a pessoa procurar, tá, Marçal? Olha só. Bolsas e carteiras, vou falar bem rápido, tá? Não precisa anotar, depois eu te mando a lista completa. Tá. Bolsas e carteiras, agendas e calendários, bolsos de roupas, pode ser ponto de acumulação, vai pensando em tudo isso que eu estou falando. Pastas e mochilas com os seus respectivos bolsos, caixas, escrivaninhas, gavetas, geladeiras, superfície para post-it, compartimento no carro, listas de tarefas, bloquinhos e cadernos, abre parênteses, tem gente que é viciada em papelaria, que tem 40 bloquinhos espalhados, é um negócio horroroso. Primeiro bloquinho que está na mão, anota uma tarefa, esquece, nunca mais. Pode esquecer, porque aquilo caiu na vala, no vácuo do esquecimento eterno. Papéis soltos, quadros de avisos, contas de e-mail, aplicativos de texto e voz, assistentes, tem gente que tem, né? Assistentes, tanto virtuais quanto físicos, secretários e tal, e o seu cérebro. As pessoas usam o cérebro como um ponto de acumulação. Tem muita gente para quem a gente diz assim, vai lembrar daquele compromisso, e a pessoa assim, não, ó, já guardei aqui. Tá aqui. O cérebro é o último lugar para você guardar qualquer compromisso. O último. Guardar no cérebro é a antessala do inferno. Você vai se frustrar, vai frustrar a expectativa alheia, vai dar tudo errado se você tratar o seu cérebro como um ponto de acumulação. Você falou que é antessala do inferno, né? Vou dizer que então essa ideia tenha sido criada na Secretaria do Inferno. E ó, guarda tudo da tua cabeça que vai dar certo. Impossível, cara. Conta, sabe? Aliás, esse quadro de avisos estava aqui e era um ponto de acumulação meu. Viu que ele só tem uma palavra nele agora? Só foco. Ele deixou de ser um ponto de acumulação. Ele virou um lembrete importante para mim. É a única função nele. Eu não uso esse quadro aqui para mais nada. Eu posso até tomar um toco agora e você falar assim, você tá louco, para de fazer isso, não tem nada a ver. Mas eu vou te falar. Eu tenho o que eu chamo, esse é ponto de acumulação, tá? Eu tenho um chamado depósito de responsabilidade num aplicativo. Então eu chamo de DR. Então assim, live com o professor Gustavo. Bom, semana passada estava na DR. Essa DR eu tenho o costume de visitá-la pela manhã. E aí eu tiro daquele ponto de acumulação, que agora pode ser ponto de acumulação e não mais DR, né? E eu transfiro para os dias que eu quero resolver aquilo. E eu tiro da minha mente e não falo mais daquilo naquele momento. Essa é uma estratégia que eu uso. Bom, para mim, óbvio que dá certo 200%. Não, tem dia que alguma coisa fica para trás. Mas, efetivamente, quando eu pego essa ideia do depósito de responsabilidade ou dos pontos de acumulação, tiro do meu cérebro e anoto em algum lugar, que é o que você falou, não ficar no cérebro, eu tenho tido bom resultado, mas é o meu modelo mental. De repente tem gente que vai dizer assim, cara, eu não me dou bem com isso, não funciona. Pergunta, você, pode ser que seja até redundante a pergunta, né? Você defende o focado, você defende o caótico, você defende o nômade? Quem que você defende? Você. Eu não vejo como viável uma defesa, né? Isso seria mais ou menos como a gente defender o introvertido, o extrovertido ou o ambivertido, né? Eles têm formatos diferentes, né? Personalidades diferentes que se refletem na forma como eles se comunicam. E isso é a mesma coisa que acontece nesse nível, né? De focado, de caótico e de nômade. O que é fato é que, e isso a psicologia comprova, né? E as ciências organizacionais, por assim dizer, comprovam, porque não é só a psicologia, tem outras áreas, o próprio design tenta contribuir para isso, né? Com frequência, e a tecnologia de informação por intermédio dos aplicativos. Mas o que se sabe, o que resta provado hoje, é que uma vida mais regrada, é que uma vida mais focada, e aí já respondendo por tabela a tua pergunta, usando outras palavras, uma vida mais focada se traduz em ganho de performance. E se a pessoa está comprometida com o seu próprio desenvolvimento e acha que esse desenvolvimento se expressa também na forma de ganho de performance, e aí sem esquecer, claro, os outros ingredientes todos, né, Marcelo? Como você lembrou bem, as questões de saúde individuais, as nossas questões familiares, né? Aquilo que realmente importa para nós e que naturalmente não vai se traduzir em uma única prioridade na nossa vida. A gente vai ter as várias facetas, né? Os vários elementos que a gente vai levar em consideração. Mas se no âmbito profissional você considera que, né, ter uma vida mais produtiva, né, ter uma vida de mais... eu gosto muito da palavra inventada, acabativa, né?
de acabativa na mesma proporção da sua iniciativa e da paz espiritual que isso possivelmente vai promover, então é melhor ser focado do que ser caótico. Ok. Falamos que, bom, estou conversando com o professor Gustavo Reis, falando sobre gestão do tempo. Primeiro, não. Aprenda a dizer não, use o funil. A gente vai falar desse funil. Associação em série, validamos ela. Melhor do que em paralelo. Evite o paralelo. Que você tenha, então, a mente focada e tenha aí no máximo aí de 10 a 15 pontos de acumulação nesse foco. Se você for um nômade, vai ter que se acostumar a trabalhar com 30 e 40 pontos de acumulação. E se você trabalha no modelo caótico, você vai mais de 100 pontos de acumulação e a tendência é se frustrar mais, né? Evitar, então, pontos de acumulação. O professor Gustavo falou assim, ó, de repente 5 no total, não mais do que 5. Vamos abrir para as perguntas, professor? Posso fazer isso aqui? Estamos completamente à disposição. Quero fazer uma colocação só antes das perguntas, Marcelo, sobre a questão do paralelo e da série, tá? A questão não é tanto de é melhor operar em série do que em paralelo. A questão é você entender que não existe processamento paralelo. Não existe. Eu não vou nem colocar evitar aqui então na minha anotação, vou dizer, ó. Não existe processamento paralelo. Porque o seu cérebro, ele só tem a capacidade de processar uma coisa de cada vez. Como dizia Quevedo, não existe. Eu sei que as nossas esposas muitas vezes argumentam, né, as mulheres de via de regra argumentam que elas têm essa capacidade que os homens não têm, que é a de processar e prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso tudo bem. Em nível de percepção, em nível de intuição, até acredito que essa capacidade extrasensorial a mais, de fato, as mulheres tenham em relação a nós. Mas, via de regra, para as atividades a que você se dedica, você não vai conseguir realizar 4 ou 5 ao mesmo tempo. O máximo que você vai conseguir fazer é alternar de uma para outra. Mas isso não é processamento paralelo. Isso significa, essencialmente, que você está multiplexando o seu tempo. Ou seja, você está fatiando o seu tempo e dedicando ele de maneira serial a várias tarefas de maneira consecutiva. Mas, de novo, eu insisto, nós só teríamos processamento paralelo se o nosso hemisfério direito fosse capaz de processar algo diferente do hemisfério esquerdo no mesmo instante de tempo, Marcelo. E isso, infelizmente, nunca vai acontecer. Vou ter que usar agora os seus dotes de matemática. Nós temos 15 minutos e temos 11 perguntas. Vamos lá. 15 minutos, 11 perguntas. Aí você imagina. Vamos lá, então. Começou. Como alguém pode descobrir se não administra bem o seu tempo? Pergunta do Eberton Martimiano. É muito simples. Você está chegando ao final do dia ansioso, angustiado, percebendo que deixou muitas tarefas para trás e por mais que você realize, você continua alimentando a impressão diária de que o seu dia não serviu para nada. Esse, na minha impressão, não sei a tua opinião, Marcelo, mas na minha opinião é o maior sintoma. É o sintoma de que eu posso concluir 8 tarefas num dia, 7 importantes, uma urgente. Eu chegar no final do dia com a impressão de que meu dia não rendeu. Perfeito. Outra. Fausto Henrique, como gerir o tempo em casa nessa pandemia? Família, cuidados pessoais, home office, 2 cursos. E eu já ouvi falar esses dias um dorm office, tá? Tem muita gente no dorm office também. Eu vou ser bem honesto quando eu li a pergunta. A primeira resposta que me veio na cabeça foi, Marcelo, se eu tivesse a resposta a essa pergunta, eu estaria vendendo muito caro. Mas muito caro. A verdade é que a gente não tem, né? Às vezes a gente abraça certas missões que são impossíveis. Mas eu acho que o mais importante não é como fazer a gestão do tempo, Marcelo, mas é a gente se permitir, a gente não se cobrar tanto, a gente ter com nós mesmos a mesma tolerância que nós já aprendemos a ter com as outras pessoas em tempos de pandemia. Na grande maioria dos casos, se você está trabalhando com colaboradores, fornecedores, com parceiros durante a pandemia, você já aprendeu que não pode esperar dessas pessoas a mesma produtividade que elas tinham antes disso tudo acontecer. E se isso vale para elas, tem que valer para você também. Talvez essa paz de espírito ajude. Vamos lá, seguindo. Como abandonar o multitarefas? Eu cresci sendo multitarefas. É a Manu Margato. A Manu é uma aluna minha de um curso de programa de mentoria de talentos.
E realmente ela fala bastante disso, né? Que ela cresceu nisso e ela tem que abandonar a multitarefas. Manu, você não precisa abandonar o multitarefa, você precisa entender que é melhor, e aí eu proponho a você o experimento, que é melhor você se dedicar a uma tarefa de cada vez, do início ao fim, claro, considerados os prazos, né, Marcelo? Deadlines, que a gente sabe que são uma realidade. Eu fiz um mestrado acadêmico, eu estava sempre correndo atrás. Tinha semanas que eu tinha 3 artigos para entregar. O que eu tinha que escolher o artigo bom. Eu tinha que escolher o artigo que ia ser o artigo a que eu ia me dedicar com todo o entusiasmo, com toda a energia. E outros 2 artigos eu já entregava, sabendo esse artigo está meio lixo, eles vão fazer os apontamentos, depois eu vou reescrever e eles vão ficar melhores. Isso na hipótese de você ter prazos simultâneos. Mas se você não tem prazos simultâneos, você tem que estabelecer as suas rotinas de priorização e se dedicar da maneira mais focada possível a cada uma das suas tarefas. Experimenta fazer isso, escolhe 3 tarefas e tenta alternar 5 minutos contados no relógio. Dá para usar os mesmos aplicativos do Pomodoro, Marcelo. Tenta alternar, marcando 5 minutos, dizendo assim, ó, eu vou fatiar o meu tempo de 5 em 5 minutos indo tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 ao longo do dia inteiro. Vai chegar no final do dia esgotada e com 3 trabalhos lixo. Absolutamente lixo. Está feita aqui a minha aposta. Bem, separar 3 dias para fazer a tarefa 1 no dia 1, a tarefa 2 no dia 2 e a tarefa 3 no dia 3. Essa é a ideia. Beleza. Vamos lá, deixa eu voltar para a interrogação aqui. Pergunta do Giovanni Santos. Qual a hora certa de encerrar um projeto, sabendo que se continuar vai atrapalhar todo o resto? Giovanni, qual a hora certa de terminar a leitura de um livro? É quando ele terminou ou quando você se deu conta de que aquele livro não está lhe ajudando? Qual o tempo certo para você escovar os dentes? Esse tempo é um tempo pré-determinado pelo seu dentista ou é o tempo em que você, sabendo da sua escovação, dos movimentos que faz, sente que os seus dentes estão limpos? Então, de novo, não existe um tempo certo para a gente determinar um projeto como finalizado. No caso de um mestrado acadêmico, por experiência eu digo, a gente entrega e quando lê uma semana depois, sente uma vergonha do que entregou, Marçal. É um negócio... Como é que eu fui capaz de escrever isso aqui? É da vida. A gente tem que saber o momento certo de tocar a coisa para frente e principalmente de submeter ao escrutínio de outras pessoas, especialmente se forem projetos que até ali tenham contado com a nossa atenção de maneira exclusiva. Quando a gente entrega para outras pessoas, coisas muito legais acontecem. Vamos lá. Pergunta da Amanda. Amanda está dizendo assim, quais são os principais ladrões de tempo? Falamos de alguns, mas vamos reforçar, né? No mundo contemporâneo, se a gente falar de dispositivo, naturalmente as notificações do celular, né, Marcelo? Mas o principal ladrão de tempo é a alternância de tarefas. É simples assim, né? Se você alterna tarefas, você está roubando o seu próprio tempo. De novo, a gente volta para o foco, né? As perguntas, na verdade, elas acabam promovendo respostas meio redundantes. Eu até peço desculpas para vocês. Mas a ideia principal que eu quero trazer para os teus... Justamente essa ideia, tá? De que é muito importante a gente focar, a gente ter essa ideia permanente de que quanto mais focados nós estivermos em cada uma das nossas tarefas e quanto menos nós alternarmos de uma tarefa para outra, melhor. Ok. Gestão do tempo é definir prioridades. Como classificar as prioridades? A gente falou um pouquinho de prioridade e prioridades, né? Eu até respondi um pouco da maneira que eu penso, que é o Otávio Rossi. O Otávio é daqui da minha região e eu sempre pergunto, né? Vou começar a dividir o meu dia, vou trabalhar no modelo que não seja, né? Esse modelo que o professor Gustavo trouxe, né? Vou trabalhar em série, não vou trabalhar em paralelo, que essa CPU vai parar, né? Ela não vai criar clusters para resolver tudo, né? Eu sempre pergunto, né? Isso aqui me dá proximidade com o meu faturamento, isso aqui melhora a minha saúde, mas, professor Gustavo, como definir prioridades e classificar? Otávio Rossi. Na verdade, Marcelo, eu penso que a gente precisa ter clareza com relação a 3 elementos, tá? Primeiro elemento, cada tarefa que chega até mim, eu penso, qual é o próximo passo? Tá bom? Qual é o próximo passo? Quando a gente pensa no próximo passo, fica bem mais fácil a gente elencar prioridades e, inclusive, decidir se aquela tarefa é para nós, ou para mais alguém,
ou para um autômato, né, realizar no nosso lugar. Tá? Isso é muito importante. Tá? No momento que você chega à conclusão de que a tarefa é para você, você decide quando vai fazer. A resposta à pergunta do quando, né, ela é sempre uma resposta muito decisiva para quem está priorizando, porque é justamente a partir desse quando que a gente vai conseguir enxergar a nossa linha do tempo, que não coincidentemente é serial. Né? A nossa linha do tempo não tem nada que a gente possa fazer para transformar ela numa linha do tempo paralela. Ter uma agenda pessoal e uma agenda profissional, por mais que eu combata essa ideia, eu não recomendo nunca, tá, que a pessoa tenha duas agendas. A pessoa tem que ter uma agenda só, porque nesse momento ela acabou de reduzir um ponto de acumulação. Determinar o quando é uma maneira muito eficiente e importante da gente chegar num primeiro nível de priorização. Tá bom? E o terceiro elemento é onde você vai armazenar. Só que aí o onde tem a ver justamente com aquela redução dos pontos diários, né, de acumulação. Onde eu vou colocar? Na minha lista DR, no meu e-mail, né, ou no aplicativo de tarefas que eu tenho no celular, ou nesse caixotão que eu tenho no meu escritório, que é o caixotão das coisas tangíveis que eu acumulo e em que eu vou eventualmente tocar, né? Então, acho que isso é importante, né? E aí, o que se chama de priorização, né, Marcelo, é, na verdade, um aprofundamento da primeira dessas três perguntas. É um aprofundamento do qual, certo? Qual é? Se você... O meu fone de ouvido acabou a bateria, eu acho. Tá? Mas eu tô te ouvindo ainda. Beleza, tô te ouvindo, tranquilo. O fone de ouvido Bluetooth acabou de cair, então se degradou um pouquinho a qualidade do áudio, eu peço desculpa para vocês aí, tá? Mas ele estava me avisando, eu estava tentando economizar a bateria ali, mas não deu para. Mas está ótimo o som, tá ótimo. Pode ir tranquilo, tá perfeito. Então tá jóia, tá? Então, e para aprofundar o qual, a gente pode usar alguns outros recursos, tipo diagrama de urgência e importância clássico, né, Marcelo? Na horizontal, urgente, não urgente. Na vertical, importante, não importante. Focar no que é importante, mas não é urgente, para elencar as prioridades. Tentar se livrar do que é urgente, não é importante, o mais rápido possível. Um desses movimentos é desabilitar as notificações que não são importantes no seu celular. Isso pode ser um primeiro passo para que você consiga resgatar esse controle. Lembrando um pouquinho aqui da minha época de jornalista, a Dani, né? Trabalhei com a Dani na RPC, aqui na TV Globo, ela diz assim, ó, é um inferno alternar quando tem duas pautas com marcações intercaladas de assuntos totalmente diferentes. Isso é péssimo. Até retornar à linha de pensamento, e realmente eu sentia isso, né? Às vezes você estava fechando uma pauta, você estava no carro, gravava aquele off, e aí você já tinha que virar a tua chave para pensar assim, agora eu vou entrevistar o Gustavo Reis, vai falar de gestão do tempo. Mas eu saí de uma matéria que falava de INSS. Sim. Jesus amado, eu ficava desesperado, falava, cara, como é que eu viro essa chave de uma hora para outra? Então... E aí, quando voltava para a redação, ainda tinha que editar a conversa com o Gustavo Reis. E aí ficava indo e voltava. É um horror, é muito difícil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver aqui. A Amanda, ela deu mais uma pergunta para a gente. Quais hábitos poderíamos criar para garantir uma melhor produtividade do nosso tempo? Falando de hábito, né? Tem algum hábito que você sugere que seja fundamental para começar essa parada? Eu acho, Marcelo, que assim, ó, de novo, eu dei a sugestão da comunicação assertiva, né? E agora eu vou dar mais uma, né? Hábitos e rotinas, né? Isso é pauta para uma live inteira, né? Mas na correria, assim, eu acho que disciplinar o dia, compartimentar o dia ao máximo, né? Pode ser um bom começo, um bom movimento inicial, especialmente se o seu perfil é mais caótico ou se é um nômade de carteirinha que está sempre visitando o extremo do caos, né? Justamente para que a gente possa ter controle do que acontece, né? Pelo menos o controle cronológico dessas ações, né? É muito controverso o tema das rotinas, né, Marcelo? Você sabe bem, tem gente que acredita na história dos 21 dias, tem gente que tenta colocar ela em prática e não consegue. Mas a verdade é que cada um de nós vai ter uma forma para perceber. Travou a minha imagem aqui, pelo que eu estou vendo? Pelo menos travou para mim. Travou, está rodando, estou te ouvindo, está travando, estou te ouvindo, mas está travando aqui. Ó. Aí voltou, aí. Você estava falando da disciplina, né, e da defesa dos 21 dias e tal.
Isso, e cada uma das pessoas que colocar isso em prática vai perceber que para ela vale um número diferente. Isso não é uma regra cartesiana, né? Você não pode esperar que num passe de mágica você vai incorporar uma rotina quando chegar no dia 21. Para alguns vai acontecer antes, para outros vai acontecer depois, mas não existe rotina sem insistência inicial, sem o rompimento da tensão superficial, que é característica de cada comportamento que a gente tenta mudar, especialmente esses comportamentos que são mais enraizados em componentes emocionais. Entendi. Bom, a gente está já para acabar aqui, essa questão da rotina, o mesmo livro que eu falei da Única Coisa, ele defende que num estudo de 254 dias, se não me falha a memória, o ponto de equilíbrio de um hábito, não da disciplina, ele está no 66º dia. Mas é um estudo feito por eles, e como eles não detalharam o estudo no livro, não dá para a gente defender, né? Me parece que 66 dias se cria um hábito. Mas certamente hábito para mim é diferente de disciplina. Eu preciso passar pela disciplina para gerar um hábito, né? Não consigo. É como um game, eu não passo de fase se eu não passar pela disciplina para depois ter o hábito. A gente está com o tempo já chegando ao fim. Eu quero te agradecer, abrir essa semana comigo. Foi de extrema valia. Eu anotei várias coisas aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, depois eu vou fazer um resuminho, de repente, lá no meu Stories, não por meio do funil, aí eu vou colocar o funil. Associação em série ok, em paralelo não existe, os tipos de organizações mentais, né? 58 segundos, professor Gustavo Reis, gratidão, muito obrigado, foi muito bom. E é isso, eu que agradeço, estou muito honrado mesmo, toda vez que passa rápido é porque foi bom, né? Eu nem vi. Achei que a gente fica com esse gostinho de quero mais, né? Querendo responder mais perguntas, querendo esclarecer mais dúvidas, mas quem quiser, né, Marcelo, manter contato comigo, aí as pessoas que pertencem ao teu público e que estão nos acompanhando agora, pode seguir aqui, siga lá. o @professor Gustavo Reis. Dessa rara condição, né, dessa enche de orgulho de sermos os dois speakers na experiência. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso time. Valeu. Professor Gustavo, obrigado. Fabrício, obrigado por essa conexão com o professor Gustavo. Um abraço, até mais.